Na aula de hoje nós vamos falar sobre construção de tabelas. Você deve estar se perguntando, poxa, mas tabela é algo tão simples de montar? Pois é algo simples de montar, só que a gente precisa tomar alguns cuidados dependendo da informação que a gente queira destacar na nossa tabela. O que a gente está chamando de tabela? A gente está chamando um quadro que tenha informações numéricas. Por exemplo, vamos pegar aqui a seguinte tabela. A gente tem aqui os dados, os resultados do PISA 2015. O PISA, para quem não sabe, é um programa internacional de avaliação de estudantes, tá? E é feito pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É feito em torno, se não me engano, agora deve estar em torno de 70 países que participam do PISA. Quando a gente olha para essa tabela, que informação que você consegue extrair dessa tabela? Bom, primeiro, tem dados OCDE Brasil, na área de matemática, e tem um número lá. Então, se a gente olhar só essa tabela da forma como está, falta um título. Por quê? Esses números significam o quê? Eles são o que exatamente dentro da área de matemática? Ok? É que tipo de nota, que tipo de ranking que é feito aqui. Então, essa tabela foi tirada de um site, tá? Nesse site tem um contexto, tem outras informações, e eu peguei só a figura aqui para a gente poder pensar nessa questão da tabela. Então, primeira coisa, toda tabela tem que ter um título, e esse título tem que ser, digamos assim, autoexplicativo. Então, a gente poderia colocar aqui, resultados do PISA 2015. E aí, na parte de baixo aqui, está lá, OCDE Brasil, na área de matemática. Aí a nossa tabela ficaria autoexplicativa, ok? Bom, aqui a gente tem um conjunto aqui de 6 categorias de informação, então 6 categorias de informação é uma tabela pequena. Eu não precisaria colocar, de repente, numa ordem alfabética ou, de repente, numa ordem numérica, tá? Eu posso colocá-la e deixá-la aí que é fácil visualização. Um detalhe importante, todas as tabelas dessa videoaula a gente tirou da internet, tá? Então, os sites onde as tabelas saíram estão colocados todos logo abaixo da tabela. Um detalhe importante, a gente não está analisando se a tabela está certa ou está errada, porque tecnicamente todas elas estão certas. O que a gente vai olhar é como montar as tabelas de acordo com as informações que a gente queira destacar. Então a gente vai olhar essas tabelas que eu vou apresentar para vocês e vai ver se a gente poderia fazer de outras formas, que outras formas poderiam ser feitas e o que seria destacado nessas outras possibilidades, ok? Então é esse olhar que a gente vai ter que ter para as tabelas nessa aula. Bom, próxima tabela, né, também ainda dos resultados do PISA, a gente tem lá uma separação, então a pontuação aqui ordenada agora em categorias e, de acordo com as categorias, foi criado um nível de ranqueamento aqui. Então, os alunos que estão com pontuação entre 358 e 420 estariam no nível 1. E acima de 669 pontos estariam no nível 6. Nota que, da forma como está colocada a tabela aqui, né, a figura dessa forma, também falta um título. O que é esse nível pontuação do quê? Do que você está falando? Tá, ok? Então, sempre que vocês forem montar a tabela, não esqueçam de colocar um título que seja autoexplicativo. Bom, vamos pensar agora numa tabela que tem um pouco mais de categorias. Então, a gente tem aqui uma tabela, uma pesquisa que foi feita, está aqui o site, tá? De algumas cidades que estariam optando por não participar do Saresp, ok? Devido ao custo de montar essas provas, de trabalhar essas provas nessas cidades. Então, a gente tem aqui uma lista de cidades, e aí a gente tem algumas informações dessas cidades, como número de escolas no município, número de escolas que estariam participando do Saresp, número de turmas, né? Então, total de turmas dessas escolas aí, número de alunos e o custo que estaria sendo envolvido para poder fazer a prova do Saresp. E aí, como essa tabela está organizada? A gente tem aqui nessa tabela, se vocês olharem aqui as cidades, elas estão todas em ordem alfabética. Então, vamos supor o seguinte, você mora em Brotas e você quer saber qual é o custo que seria a aplicação da prova do Saresp em Brotas. Então, você vem aqui, bate o olho aqui na lista de cidades, olha lá Brotas e tem a informação. Tem 6 escolas, 5 participam do Saresp e vai ter um custo aí de 15 mil e pouco
15 mil e poucos reais para poder fazer a prova, ok? Então, a tabela foi montada para que cada pessoa de cada município pudesse bater o olho e ter essa informação mais clara. Nota que, se a ideia fosse ranquear as escolas em que o custo para fazer essa prova fosse mais elevado, então eu precisaria colocar as cidades não em ordem alfabética, mas agora ranqueando esse custo aqui. Isso seria uma outra forma de montar minha tabela com outro objetivo, né? Eu teria um outro destacamento. Então, muito provavelmente você faria o quê? Colocaria primeiro os custos, que seria o ranqueamento, e depois as cidades. Só para lembrar, a nossa leitura é sempre da esquerda para a direita, ok? Então, a nossa leitura é daqui para lá. O que acontece? Quando a gente olha a tabela, as primeiras informações que a gente vai olhar são da primeira coluna, tá? Então, o olhar para essa primeira coluna, a maneira como você monta ela, é, de certa forma, a maneira como você vai destacar ou a maneira como a pessoa vai focar na hora de fazer as análises, ok? Então, aqui a gente tem um caso que a gente ordenou por ordem alfabética. Temos aqui uma outra tabela, também ordenada por ordem alfabética, e aqui no caso a tabela foi quebrada em duas partes, né? Então eu tenho aqui estado, pontuação, e depois eu tenho de novo estado, pontuação, né? Então é como se aqui fosse uma continuação da minha tabela, simplesmente por uma questão gráfica para caber, a pessoa não quis colocar numa linha corrida. A tabela aqui está um pouco mais limpa, talvez, ou talvez um pouco mais organizada, né? Não que na sequência também não estivesse, mas foi uma escolha aqui que foi colocada no set. E daqui, da mesma forma, está organizada em ordem alfabética. Então, o objetivo dessa tabela não é fazer nenhum tipo de ranqueamento, é simplesmente disponibilizar as informações para que as pessoas de cada um dos municípios possam olhar quais foram as pontuações, aqui no caso no PISA. Tá? Essa tabela aqui tem o título lá, PISA 2015. Bom, mas eu não poderia montar uma tabela fazendo ranqueamento? Colocar assim, olha, as maiores notas no PISA, e aí vou colocando quais foram os estados em que os alunos tiveram as maiores notas no PISA. Eu poderia fazer. Aqui no caso, no outro site, não foi por estado, mas a gente tem uma pontuação no PISA também, e aqui por país. Notem que os países, eles não estão em ordem alfabética. O que está em ordem é essa média aqui ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui 5 anos pesquisados, né? 5 anos pontuais pesquisados, 6, ao longo aí de 15, 16 anos. E aí, como a ideia aqui era fazer um ranqueamento, eu bato o olho nessa tabela, a primeira linha aqui, vamos colocar, a primeira linha aqui, China, Hong Kong, é o que teve a maior pontuação no PISA na média desses anos pesquisados. Em segundo colocado, Coreia, Japão, Finlândia. E o Brasil, lá embaixo na minha pontuação, com 369 pontos. Ok? Então, nota que quando foi feita essa tabela, não foi para que os países consultassem qual é o valor que eles tiraram, mas sim de mostrar quais os países que tiveram maior ranqueamento. A gente poderia fazer essa tabela ao contrário. Eu poderia começar aqui em cima com aquelas notas que fossem mais baixas. Por quê? Porque aí eu dou o destacamento, eu faço o destaque para uma situação de uma educação um pouco mais deficiente, ou que precisaria ter uma intervenção um pouco mais forte ali. Ok? Então, a ideia de montar a tabela, tecnicamente, estaria correto colocar em ordem alfabética. Tecnicamente, estaria correto colocar as médias aqui da maior para menor. Tecnicamente, também estaria correto colocar as médias da menor para maior. Ok? E aí a escolha de como você vai fazer depende da intenção que você quer com essa tabela, do olhar que você quer que o leitor tenha. Bom, nós temos aqui mais uma tabela. Essa tabela aqui, notem, tem 4 categorias, ok? E aí a gente tem 4 variáveis, 4 medidas diferentes.
Então é o que a gente chama aqui de uma tabela cruzada. Eu tenho a área do conhecimento aqui na linha e eu tenho, por exemplo, o desempenho mínimo dos participantes, o desempenho máximo, média total dos participantes e a média dos concluintes. Pergunta: média do quê? Proficiência dos participantes, eu sei que foi 2016. Essa tabela aqui, nota que tem um logo do Enem aqui. Então, a gente tem aqui as notas do Enem 2016 em cada uma das áreas. Qual foi o mínimo que os participantes tiveram, o máximo, qual foi a média e qual foi a média dos alunos que estavam concluindo. Ok? Nota que nessa tabela a gente não tem nenhuma ordem dessas categorias aqui da área do conhecimento e nenhuma ordem com relação às variáveis que estão sendo medidas. Por quê? Porque como a gente tem várias variáveis, pode ser que as ordens variem de acordo com a coluna que eu estiver olhando. Tá? E como aqui a gente só tem 4 categorias, não é nenhum trabalho, nenhum problema achar as informações pertinentes nessa tabela. Então, nessa tabela aqui a gente já tem, uma tabela cruzada. Ok? Bom, aqui a gente tem alguns outros dados também, que é a tabela de índice glicêmico. Como está colocada essa tabela? A gente poderia ter uma lista de vários alimentos, ok? E os índices glicêmicos de cada um deles. Então, eu poderia ter lá todos os alimentos, todos os índices glicêmicos, ok? A gente poderia pensar em ordenar, em ordem alfabética, os alimentos. Eu poderia ranquear os índices glicêmicos. Nessa tabela, quem fez a pesquisa, quem montou a tabela, ok? Tinha a intenção de separar os alimentos em 3 categorias. Alimentos considerados com alto índice glicêmico, que tivessem um IG acima de 85, um índice glicêmico moderado entre 60 e 85 e um índice glicêmico baixo, abaixo de 60. Então, foi feito visualmente uma separação em colunas, vamos colocar assim, colocadas lado a lado. Para enfatizar, foi colocado aqui a questão da cor. E aí a gente tem aqui alto índice glicêmico, um conjunto de informações. Nota que se eu for olhar os alimentos com alto índice glicêmico, a gente não tem aqui nenhuma separação, nenhuma ordenação em ordem alfabética, nem uma ordenação em termos de índice glicêmico. A gente tem uma separação prévia de índice glicêmico, simplesmente nas categorias que aqui estão apresentadas. Como que a gente poderia pensar em modificar essa tabela para que as informações sejam melhor visualizadas, vamos colocar assim, ou tenham outras intenções? Então, eu copiei parte dessa tabela aqui no Excel. Notem que nem os alimentos, nem o índice glicêmico estão colocados aqui em ordem alfabética ou em ordem numérica. Como é que a gente pode fazer essa ordem alfabética e essa ordem numérica? Vamos selecionar aqui primeiro os alimentos e depois o IG. E se eu, para efeitos de visualização, ó, notem que o mel aqui está com índice de 104, ok? Para ver se a gente fez certo. Eu venho aqui classificar e filtrar de A a Z. Então, eu coloquei aqui meus alimentos em ordem alfabética. Notem que o mel aqui continua no 104. Então, ao selecionar primeiro essa coluna e depois essa, ele colocou a primeira coluna em ordem alfabética, acompanhando aí os dados da segunda coluna. E eu posso fazer a mesma coisa com os demais... as demais categorias aqui de índice glicêmico. Podemos fazer dessa forma. Então, eu vou lá, quais alimentos têm índice glicêmico alto, e aí eu tenho os alimentos aqui por ordem alfabética. E se eu quisesse colocar, em primeiro colocado aqui, o índice com maior, o alimento com maior índice glicêmico? A gente faria ao contrário. Eu primeiro seleciono aqui, notem que o mel é 104, ok? E depois seleciono essa daqui. E aí eu venho aqui do maior para o menor. Continuamos aqui, ó, mel 104. Ou eu posso, né, de repente minha intenção era que fosse do menor para o maior. E aí a gente pode fazer essas alterações na tabela de forma que a informação seja
melhor visualizada ou tem a intenção que você queira destacar. E da mesma forma, a gente pode brincar com os demais índices glicêmicos aqui, as demais categorias, ok? Então, o cuidado que a gente tem que ter é de o que a gente for ordenar seja o da primeira categoria, ok? Bom, e como apresentar, então, tabelas em artigos, por exemplo, em pesquisas científicas? Bom, imagine então que você tem várias informações sobre um conjunto de pessoas que você fez a sua pesquisa e aí você quer apresentar esses dados numa tabela. Uma forma da gente apresentar os dados numa tabela, para a gente não ter que apresentar, sei lá, 15 tabelas, a gente faz o quê? A gente apresenta os dados de todas as variáveis, de tudo que eu pesquisei, numa tabela só. Notem que nessa tabela que está colocada aqui, eu tenho aqui variáveis do questionário de recuperação pós-TMO, ok? Foi a pesquisa que está nesse site aqui, quem quiser depois dar uma lida no contexto. Eu tenho aqui, ó, sentir-se capaz. Então, eu estava perguntando para a pessoa se ela se sente capaz de alguma coisa. E as pessoas respondendo sim ou não. Então, eu tenho aqui uma primeira pergunta. Depois, vivenciando limitações, sim, não, total. Tenho aqui uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima pergunta. E aí a gente tem as informações, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Nota que a gente tem aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é como se fosse 7 tabelas condensadas em uma só. Isso é importante porque ajuda a colocar todas as informações que são pertinentes para fazer uma análise um pouco mais sofisticada, no mesmo contexto, todas elas juntas, facilitando aí a interpretação do leitor. Okay? Então, a gente pode ter tabelas nesse formato. Uma outra tabela também, e essa aqui notem que dá um pouco mais de trabalho para ler, mas como é uma tabela de pesquisa, então essas informações são pertinentes para fazer a análise, e aí a pessoa colocou aqui um parâmetro, colocou os anos, né? Então eu tenho aqui vários anos, e eu tenho aqui também várias perguntas. Então eu tenho aqui a idade. Notem que ela colocou a idade aqui, ó, categorias, e aqui a média desvio padrão. A gente tem aqui uma outra pergunta, cor. A gente tem aqui uma outra, escolaridade, situação conjugal e ocupação. Então, essa tabela se assemelha à anterior no sentido de que eu tenho várias variáveis aqui, todas numa mesma tabela. E a gente tem aqui os valores ano a ano. A tabela fica um pouco mais extensa, mas se a ideia é fazer a comparação ano a ano, por mais extensa e pareça que esteja carregada, essas informações podem ser relevantes para poder fazer a análise, ok? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de montar a tabela, de não pegar simplesmente aqueles dados que você tabulou, jogar lá, montei a tabela, está aí. Não, a tabela tem uma intenção. Você tem que direcionar o olhar do seu leitor para aquilo que você queira realmente destacar. Lembrando que a ideia da tabela é sintetizar as informações. Para quê? Para que você possa olhar, analisar aquelas informações e tomar algum tipo de decisão. Então, essas informações têm que estar colocadas aí de uma forma que facilite essa interpretação e essa tomada de decisões. Ok? Então, até a próxima videoaula.